Dia 30. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. O nosso querido Brasil está enfermo porque anda longe de Deus. O pior é que muitos não têm percepção e não discernem o quanto a nossa nação está enchendo o cálice da ira de Deus. Porém, o nosso Deus é misericordioso e sempre está pronto a perdoar. No Antigo Testamento, o povo de Israel pecava, desobedecia a Deus, adorava ídolos, blasfemava contra Deus, mas toda vez que se arrependia e voltava, Deus o perdoava. Fico impressionado com a paciência e a misericórdia de Deus. No texto citado, Deus está fazendo uma promessa tríplice. Ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas esta promessa está condicionada a 4 atitudes que o povo deve tomar: humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e converter dos maus caminhos. Quais são os maus caminhos que a nação brasileira tem andado? Aqui estão alguns: imoralidade, idolatria, violência, corrupção, impunidade. É hora de voltar-se para Deus. Mas isso somente acontecerá se o povo de Deus, aquele que chama pelo nome de Deus, for os primeiros a se arrepender e reconhecer que está longe de Deus. A igreja brasileira também precisa pedir perdão pelos pecados da nação. A Bíblia ensina que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas a Bíblia também ensina que quando o pecado é nacional, como membros da nação, temos a responsabilidade de nos humilharmos diante de Deus. Na Bíblia, encontramos diversas vezes pessoas pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Essa é uma forma de mostrar arrependimento e pedir a Deus que atue em favor da nossa nação. Estamos jejuando e orando e devemos neste dia nos arrepender diante de Deus e pedir que Ele perdoe e transforme a nossa pátria. Pare por um momento e analise a nossa nação. Peça ao Espírito Santo que o ajude a discernir a situação espiritual do povo brasileiro. E peça a Deus que perdoe o nosso povo. Ore por você, peça a Deus para sondar o seu coração e mostrar se há algum pecado. Se houver, confesse e abandone o pecado. Ore pelos outros. Como brasileiro, peça perdão a Deus pelos pecados da nação, pelos pecados que a nação tem cometido. Versículo para memorizar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14.